Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando uma escalada preocupante de calor extremo, mas em 2025 o cenário ganhou contornos inéditos. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, confirmaram a frequência recorde de ondas de calor em praticamente todas as regiões do país. Esse fenômeno deixou de ser uma exceção para se tornar uma rotina climática, com episódios mais longos, mais intensos e em intervalos cada vez menores entre si. Para quem tem mais de 60 anos, esse novo padrão climático não é apenas um incômodo. Trata-se de uma ameaça direta à saúde e à sobrevivência. As ondas de calor aumentam a mortalidade por problemas cardiovasculares, respiratórios e renais, muitas vezes em silêncio, sem que a população perceba o tamanho real do risco. O que torna essa mudança tão perigosa é que a adaptação natural do corpo humano tem limites, e os dados de 2025 mostram que já estamos testando esses limites diariamente. Em várias capitais, a temperatura média superou em até 5 graus Celsius os valores históricos, enquanto o número de noites tropicais, aquelas em que a mínima não cai abaixo dos 25 graus Celsius, dobrou em relação à década passada. O calor noturno, que antes era raro, passou a ser constante, impedindo o corpo de se recuperar do estresse térmico do dia anterior. Isso cria uma situação de acúmulo de exaustão e desidratação, especialmente perigosa para idosos que já enfrentam maior dificuldade de regular a temperatura corporal. Além disso, o fenômeno das ilhas de calor urbanas amplifica ainda mais a situação. Bairros densamente povoados, com poucas árvores e excesso de concreto e asfalto, chegam a registrar diferenças de até 7 graus Celsius em comparação a áreas verdes próximas. Isso significa que, mesmo que as previsões oficiais indiquem temperaturas elevadas, para quem vive em grandes cidades, a realidade costuma ser ainda mais severa. O resultado é um ciclo de calor sem trégua, onde ventiladores e aparelhos de ar-condicionado muitas vezes se tornam a única barreira entre a sobrevivência e os efeitos devastadores da hipertermia. Esse novo padrão climático também pressiona sistemas de saúde já sobrecarregados. Hospitais e postos de atendimento recebem em períodos de onda de calor um aumento repentino de pacientes com quadros de exaustão, desidratação grave e descompensação de doenças crônicas. Idosos, que frequentemente tomam vários medicamentos diários, apresentam respostas ainda mais delicadas, já que alguns remédios podem potencializar os riscos do calor ao alterar a regulação da pressão arterial ou a capacidade do corpo de eliminar líquidos. O calor que não acaba mais, portanto, não é apenas uma questão ambiental. É uma crise de saúde pública que exige preparo, informação e protocolos práticos de ação. A ciência já deixa claro que esse cenário não é passageiro. O aquecimento global, impulsionado pelas mudanças climáticas, estabelece uma nova normalidade, onde ondas de calor serão cada vez mais longas, mais intensas e mais letais. Para a população idosa, é fundamental compreender que não se trata apenas de suportar desconforto, mas de adotar estratégias preventivas capazes de reduzir os riscos de complicações fatais. Assim, conhecer a realidade dos números e aceitar que a rotina de calor extremo veio para ficar é o primeiro passo para se organizar, ajustar hábitos e proteger a vida. Compreender por que o calor extremo atinge com tanta força pessoas acima dos 60 anos é essencial para construir qualquer plano de sobrevivência. O corpo humano, ao longo do envelhecimento, perde gradualmente a capacidade de regular a própria temperatura, um processo chamado de termorregulação. Na prática, isso significa que, quando a temperatura ambiente sobe de forma abrupta ou se mantém elevada por muitas horas, o organismo de um idoso demora mais para perceber o risco e reagir de maneira eficiente, enquanto adultos jovens transpiram de forma rápida e intensa para liberar calor. Idosos muitas vezes suam menos, desidratam mais depressa e têm mais dificuldade para dissipar o calor acumulado. O resultado é um acúmulo silencioso de estresse térmico, que pode evoluir rapidamente para exaustão pelo calor ou até insolação, sem sinais evidentes nos primeiros estágios. Outro ponto crítico
é a presença de doenças crônicas, comuns nessa faixa etária. Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e problemas renais já exigem muito do organismo em condições normais. Quando somados ao calor extremo, esses quadros se tornam ainda mais instáveis, aumentando o risco de descompensação súbita. Um coração que já trabalha em esforço constante pode falhar diante da dilatação dos vasos sanguíneos causada pelo calor. Rins que já filtram com dificuldade podem sofrer ainda mais com a perda acelerada de líquidos e sais minerais pela transpiração. Esses fatores explicam por que, durante ondas de calor, as taxas de internação hospitalar entre idosos disparam e a mortalidade aumenta de forma significativa. Os medicamentos de uso contínuo representam outro risco invisível. Diuréticos, beta-bloqueadores, antidepressivos e até alguns analgésicos comuns interferem na forma como o corpo lida com calor e líquidos. Isso cria um efeito colateral perigoso. Enquanto a pessoa acredita estar seguindo corretamente seu tratamento, pode estar aumentando sem saber a vulnerabilidade ao estresse térmico. Essa combinação, idade avançada, doenças crônicas e múltiplos medicamentos, compõe o que especialistas chamam de tríplice ameaça em ondas de calor. Para quem tem mais de 60 anos, cada grau adicional na temperatura ambiente representa uma sobrecarga que o corpo nem sempre consegue suportar. Além dos fatores fisiológicos, há também aspectos sociais que tornam os idosos mais expostos. Muitos vivem sozinhos, em casas pouco ventiladas ou sem acesso a aparelhos de climatização. Outros têm mobilidade reduzida, o que dificulta buscar ajuda ou se deslocar para locais mais frescos, como centros comunitários ou postos de saúde. Há ainda a questão da percepção. Muitos subestimam os sinais do próprio corpo, acreditando que o calor é apenas desconforto passageiro, quando na verdade o organismo já está entrando em colapso. Essa dificuldade de reconhecer os sintomas iniciais é uma das razões pelas quais a mortalidade em idosos aumenta mais rapidamente durante as ondas de calor. Assim, quando falamos que o idoso é o alvo invisível das ondas de calor, não é um exagero. Trata-se de um conjunto de vulnerabilidades que se somam de maneira silenciosa, criando uma armadilha onde o perigo se instala sem aviso. O calor extremo não precisa atingir marcas recordes para ser letal. Basta persistir por algumas horas em condições inadequadas de hidratação, ventilação e cuidado. E entender essas vulnerabilidades é o primeiro passo para agir com antecedência, protegendo a saúde e evitando tragédias que podem ser prevenidas com medidas simples, mas aplicadas de forma correta e constante. Quando o termômetro dispara e a previsão confirma a chegada de uma onda de calor, cada hora do dia passa a ter um peso específico sobre a saúde dos idosos. É por isso que especialistas em saúde pública e climatologia vêm defendendo protocolos de ação baseados em uma linha do tempo de 24 horas, que transforma um dia comum em um verdadeiro roteiro de sobrevivência. A ideia central é simples: reconhecer que o corpo humano reage de maneira diferente ao calor em cada fase do dia e que, ao ajustar rotinas de acordo com esse relógio da sobrevivência, é possível reduzir drasticamente os riscos de exaustão térmica, desidratação e até eventos fatais. Essa abordagem, usada em planos do Ministério da Saúde e adaptada de experiências internacionais, organiza as 24 horas em blocos críticos, onde cada decisão pode ser determinante. Nas primeiras horas da manhã, o objetivo é preparar o organismo para enfrentar o calor que ainda vai se intensificar. Isso significa hidratar-se adequadamente logo ao acordar, consumir alimentos leves e ricos em água e manter os ambientes da casa fechados para evitar a entrada de ar quente. Ao longo da manhã, até por volta das 10 horas, o corpo ainda consegue lidar melhor com o aumento da temperatura, mas é nesse período que ajustes estratégicos, como organizar a medicação do dia e preparar refeições frescas para consumo posterior, fazem diferença. Essa antecipação evita esforços físicos ou exposição desnecessária ao sol nas horas mais críticas. Entre o final da manhã e o meio da tarde, o cenário muda completamente. Esse é o período mais perigoso da onda de calor, quando as temperaturas atingem seu pico
e o risco de descompensação aumenta significativamente. O protocolo recomenda reduzir ao mínimo atividades físicas, manter-se em ambientes ventilados ou climatizados e intensificar a hidratação em intervalos regulares, mesmo sem sede. Para os idosos que utilizam medicamentos, esse é o momento de maior atenção, pois o calor pode alterar o efeito dos fármacos no organismo. Aqui, pequenos sinais como tontura, cansaço incomum ou pele excessivamente quente devem ser encarados como alarmes imediatos. No final da tarde, o corpo já acumula horas de estresse térmico. É nesse ponto que medidas como resfriar o ambiente com toalhas úmidas, banhos mornos ou uso de ventiladores se tornam fundamentais. Diferente do que muitos pensam, a queda da temperatura ao entardecer nem sempre é suficiente para aliviar o organismo, já que o calor acumulado dentro das casas pode permanecer preso por muito mais tempo. Por isso, a ventilação cruzada, abrir janelas opostas para permitir a circulação de ar, deve ser iniciada quando a temperatura externa for mais baixa que a interna. Essa transição prepara o corpo para enfrentar a noite, que durante ondas de calor pode ser tão perigosa quanto o meio-dia. A madrugada é o último elo desse relógio. Se a mínima não cair abaixo dos 25 graus Celsius, o organismo perde a chance de se recuperar, aumentando o risco de complicações no dia seguinte. Idosos que dormem em quartos abafados enfrentam desidratação contínua e sono fragmentado, o que enfraquece ainda mais o corpo. Por isso, medidas simples como usar roupas leves, manter garrafas de água acessíveis e dormir em ambientes ventilados podem representar a diferença entre atravessar a onda de calor com segurança ou acordar já debilitado. O relógio da sobrevivência não é apenas uma metáfora. É um guia prático que transforma cada hora do dia em um momento estratégico de cuidado, colocando a rotina a serviço da saúde e da preservação da vida. As primeiras 6 horas de uma onda de calor são o alicerce de todo o protocolo de sobrevivência. É nesse período inicial, ainda nas primeiras horas do dia, que o corpo se encontra mais receptivo para se preparar contra o estresse térmico que virá. Logo ao acordar, a prioridade absoluta deve ser a hidratação. Não basta beber apenas um copo de água. Recomenda-se ingerir entre 300 e 500 mililitros de líquidos logo pela manhã, de preferência água fresca ou chás claros sem cafeína. Essa reposição inicial ajuda a corrigir a perda de líquidos da noite, quando o corpo já transpira mesmo sem percepção direta. Muitos idosos acordam com sinais de leve desidratação, como boca seca ou tontura ao se levantar, e isso, se não corrigido, pode comprometer todo o resto do dia. Outro ponto fundamental é a alimentação. As primeiras refeições devem ser leves, ricas em frutas aquosas como melancia, melão, laranja e mamão, além de iogurtes naturais e alimentos de fácil digestão. Comer pesado logo cedo, como carnes gordurosas ou alimentos ultraprocessados, sobrecarrega o sistema digestivo e aumenta a temperatura interna, justamente quando é preciso poupá-la. Além disso, deixar refeições preparadas antecipadamente evita que o idoso precise usar fogão ou forno durante as horas mais quentes do dia, quando o calor dentro da cozinha pode se tornar insuportável. A rotina matinal também deve incluir cuidados com a casa. Fechar cortinas, persianas e janelas voltadas para o sol nas primeiras horas evita a entrada de calor acumulado. Colocar toalhas úmidas em pontos estratégicos e manter baldes ou bacias de água em ambientes pequenos ajuda a aumentar a umidade relativa do ar, reduzindo o desconforto respiratório que o calor seco pode provocar. É nesse momento, ainda antes do sol atingir seu ápice, que a casa pode ser transformada em um abrigo mais fresco para o restante do dia. Pequenas medidas tomadas logo cedo se convertem em grandes benefícios quando a temperatura ultrapassa os 35 graus Celsius. O período da manhã também é o mais indicado para atividades que exigem algum esforço físico, como banho, higiene da casa, caminhada leve ou consultas médicas rápidas. Passadas as 10 horas da manhã, o risco já começa a aumentar, e sair de casa pode expor o idoso a níveis de radiação solar intensos. Por isso, especialistas recomendam que qualquer deslocamento essencial seja feito no início do dia,
sempre com roupas leves, chapéu de aba larga, protetor solar e garrafa de água em mãos. Esse planejamento reduz a necessidade de exposição durante o horário mais perigoso, que se estende até o final da tarde. As primeiras 6 horas também são decisivas para o controle da medicação. Muitos idosos fazem uso de remédios que influenciam diretamente a pressão arterial, os rins ou a frequência cardíaca. Tomar esses medicamentos em horários regulares, mas alinhados com hidratação adequada, pode reduzir os riscos de efeitos colaterais durante o calor. Por exemplo, quem toma diuréticos precisa reforçar ainda mais a ingestão de líquidos pela manhã para evitar quedas bruscas de pressão ao longo do dia. Esse cuidado simples, muitas vezes negligenciado, pode ser o divisor entre um dia de estabilidade e um colapso físico provocado pelo calor extremo. As primeiras 6 horas, portanto, funcionam como um escudo inicial. É nelas que se organiza a alimentação, se fortalece a hidratação, se prepara o ambiente doméstico e se define o ritmo do dia. Quando bem executadas, essas medidas reduzem em até 40% o risco de complicações relacionadas às ondas de calor, segundo recomendações do próprio Ministério da Saúde. O segredo está em tratar a manhã não como rotina comum, mas como a primeira etapa de um plano estratégico de sobrevivência que protege não apenas o corpo, mas também a mente e a segurança dos idosos diante de temperaturas cada vez mais severas. Entre o final da manhã e a chegada do meio-dia, o risco de complicações aumenta de forma silenciosa, porque é nesse intervalo que a temperatura ambiente começa a escalar rapidamente e o corpo dos idosos já entra em estado de alerta. Esse período, que vai aproximadamente das 10 às 12 horas, deve ser tratado como um momento crítico de transição entre a preparação feita nas primeiras horas do dia e a fase de calor intenso da tarde. A chave para atravessá-lo com segurança está em manter uma rotina organizada, que priorize hidratação, alimentação correta e o mínimo possível de esforço físico. É nessa etapa que os cuidados preventivos se tornam uma barreira vital contra o colapso térmico. A hidratação, que começou cedo, precisa ser reforçada nesse momento. Especialistas recomendam pequenas ingestões regulares de água, a cada 30 ou 40 minutos, mesmo que a sede não esteja presente. O corpo do idoso, devido às mudanças fisiológicas do envelhecimento, já não envia sinais claros de desidratação, e esperar pela sede pode ser perigoso. Além da água, opções como água de coco ou soluções caseiras com uma pitada de sal e açúcar podem ajudar a manter o equilíbrio de sais minerais, reduzindo o risco de cãibras, tonturas e queda de pressão. Um detalhe importante: bebidas com cafeína, como café ou chá preto e refrigerantes, devem ser evitados, pois aumentam a perda de líquidos. A alimentação entre a manhã e o meio-dia precisa ser leve, fresca e planejada. Saladas com folhas, legumes crus e frutas cortadas são ideais, assim como proteínas magras de fácil digestão, como peixe ou frango cozido em pequenas porções. A meta não é encher o estômago, mas fornecer energia suficiente sem elevar a temperatura interna do corpo. Alimentos ultraprocessados, salgadinhos industrializados e pratos gordurosos devem ser descartados nessa faixa do dia, porque exigem maior esforço digestivo e podem agravar a sensação de calor. Manter refeições prontas na geladeira desde cedo ajuda a evitar o uso do fogão ou forno, que transformam a cozinha em uma verdadeira estufa durante as ondas de calor. Nesse intervalo, também é o momento de ajustar o ambiente da casa para resistir ao auge da temperatura que se aproxima. Janelas voltadas para o sol devem permanecer fechadas e cobertas com cortinas claras. Se houver ventiladores, eles devem ser posicionados de forma estratégica, cruzando o fluxo de ar entre duas aberturas. Toalhas úmidas ou garrafas congeladas podem ser colocadas na frente do ventilador para resfriar ainda mais o ambiente. Outra medida eficiente é manter baldes com água no chão dos cômodos principais, elevando a umidade do ar e diminuindo a sensação de abafamento. Pequenos ajustes como esses reduzem em até 3 graus Celsius a temperatura interna, o que faz enorme diferença para idosos vulneráveis. O período da manhã ao meio-dia também deve ser livre de esforços desnecessários.
Qualquer atividade que envolva deslocamento sob o sol, limpeza pesada, subir escadas ou carregar peso, precisa ser adiada. Esse é o momento de permanecer em repouso relativo, sentado ou deitado em local fresco, economizando energia corporal para enfrentar o calor da tarde. Muitos idosos acreditam que podem aproveitar esse horário para resolver pendências rápidas na rua. Mas esse é justamente o erro que aumenta os casos de exaustão e insolação. Ao contrário, a regra é simples. Esse é o momento de se recolher, cuidar do corpo e preservar energia. Portanto, o intervalo da manhã ao meio-dia funciona como a última barreira de preparação antes do auge do calor. Hidratar-se de forma contínua, comer alimentos leves e evitar esforços físicos são pilares fundamentais para atravessar esse período sem desgaste. O corpo de um idoso, quando protegido de maneira adequada nessa faixa horária, enfrenta a parte mais intensa da onda de calor com mais resiliência e menor risco de complicações graves. Tratar essas horas como um capítulo essencial do protocolo de sobrevivência é o que garante a segurança até a fase seguinte, onde o perigo atinge seu ponto máximo. Esse é o período mais perigoso de todo o dia durante uma onda de calor. Entre o meio-dia e as 16 horas, a combinação de radiação solar intensa, temperaturas máximas e baixa umidade cria um ambiente onde o corpo humano, especialmente após os 60 anos, enfrenta um estresse térmico quase insuportável. Nesse intervalo, a prioridade deve ser absoluta: proteger-se dentro de casa, manter a hidratação em níveis constantes e evitar qualquer exposição ao sol. O erro mais comum cometido por idosos é acreditar que apenas alguns minutos na rua não farão mal, mas basta uma pequena caminhada sob esse calor extremo para desencadear tontura, queda de pressão ou até um quadro de insolação. A recomendação oficial é clara: entre meio-dia e 16 horas, os idosos devem permanecer em repouso, em local fresco e ventilado, tratando esse período como um verdadeiro bloqueio de segurança. A hidratação precisa ser ainda mais rigorosa nesse período. O ideal é manter garrafas de água sempre por perto, em todos os cômodos, para estimular pequenas ingestões a cada 20 ou 30 minutos. Nesse intervalo de calor extremo, o corpo perde líquido mesmo sem sinais visíveis de suor, especialmente em ambientes secos. Preparar jarros com água fresca, fatias de frutas ou até mesmo cubos de gelo ajuda a tornar o hábito mais fácil de manter. Soluções isotônicas naturais, como água com uma pitada de sal e açúcar, também podem ser usadas em casos de fadiga ou cãibras. O segredo está em não esperar a sede. Quem espera pelo sintoma já está em processo de desidratação. Manter a casa fresca nesse período é um desafio, mas algumas medidas práticas funcionam de forma eficaz. Cortinas grossas ou panos úmidos pendurados nas janelas ajudam a bloquear a entrada de calor. O uso de ventiladores deve ser contínuo, mas é importante lembrar que eles apenas movimentam o ar e não reduzem a temperatura. Por isso, podem ser combinados com toalhas molhadas, bacias de água ou garrafas congeladas colocadas na frente das hélices. Para quem dispõe de ar-condicionado, recomenda-se manter o ambiente climatizado em torno de 24 a 26 graus Celsius, evitando ajustes muito baixos que forçam o aparelho e criam choque térmico ao sair do ambiente. Durante essas horas críticas, a alimentação também deve ser adaptada. Refeições quentes, gordurosas ou pesadas aumentam a produção interna de calor, enquanto pratos frios, como saladas, frutas e lanches leves, reduzem a sobrecarga digestiva. Evitar totalmente o uso do fogão nesse horário é uma estratégia inteligente, já que o calor liberado pelos queimadores e pelo forno pode transformar a cozinha em um espaço sufocante. Preparar os alimentos logo cedo, ou deixar porções frias prontas na geladeira, é a forma mais segura de manter energia sem expor o corpo a riscos adicionais. É nesse período também que surgem os primeiros sinais de alerta de hipertermia e exaustão pelo calor. Tontura, dor de cabeça, pele vermelha e quente, suor excessivo seguido de secura repentina da pele, fraqueza extrema e até confusão mental. Em idosos,
esses sintomas podem evoluir rapidamente para perda de consciência e colapso circulatório. Por isso, qualquer indício deve ser tratado como emergência, acionando familiares, vizinhos ou serviços de saúde. O meio-dia às 16 horas não é apenas um intervalo perigoso, é a fase decisiva em que o corpo mais precisa de proteção total. Seguir o protocolo de segurança nesse período pode representar a diferença entre atravessar a onda de calor em segurança ou entrar em estado de risco grave. Quando o relógio se aproxima das 16 horas, muitos idosos acreditam que o pior já passou, mas essa é uma percepção enganosa. O fim de tarde carrega um risco oculto. Mesmo que a temperatura externa comece a cair gradualmente, o calor acumulado dentro das casas e apartamentos continua elevado, transformando o ambiente doméstico em um verdadeiro forno. É nesse momento que medidas inteligentes de resfriamento do espaço fazem toda a diferença. Abrir janelas de forma estratégica, apenas quando a temperatura externa estiver mais baixa que a interna, cria a chamada ventilação cruzada, permitindo a circulação de ar e expulsando o calor preso nas paredes e móveis. Se a ventilação natural não for suficiente, o uso de ventiladores voltados para fora da casa pode ajudar a empurrar o ar quente para fora, enquanto novos fluxos de ar fresco entram. Essa transição do final da tarde é crucial para evitar que o calor noturno se torne insuportável. No fim de tarde, o corpo já está enfraquecido após horas de estresse térmico. Por isso, é o momento ideal para reforçar a hidratação e repor eletrólitos perdidos ao longo do dia. Sopas frias, sucos naturais e frutas com alto teor de água, como melancia e laranja, podem ajudar a recuperar energia sem sobrecarregar o organismo. É importante também evitar refeições pesadas ou ricas em gordura, que aumentam a sensação de calor e dificultam a digestão. Esse período deve ser visto como um momento de preparação para a noite. Quanto mais equilibrado o corpo chegar às horas de sono, menor será o impacto do calor contínuo na madrugada. Outra estratégia essencial no fim de tarde é o uso de técnicas simples de resfriamento corporal. Banhos mornos ou frios ajudam a reduzir a temperatura interna sem provocar choque térmico. Panos úmidos aplicados em pontos estratégicos, como testa, axilas, nuca e virilha, funcionam como um sistema de resfriamento imediato, baixando a temperatura corporal de forma eficaz. Idosos que sofrem com mobilidade reduzida podem manter bacias de água fria próximas à poltrona ou à cama para banhar braços e pernas durante esse período. Essas medidas, quando incorporadas à rotina, ajudam a evitar que o corpo acumule calor excessivo antes da noite. O fim de tarde também é o momento de ajustar a casa para garantir um sono menos sufocante. Cortinas escuras devem permanecer fechadas nos cômodos mais expostos ao sol, enquanto panos úmidos podem ser deixados em janelas ou portas para refrescar o ar que entra. Para aqueles que usam ventiladores, colocar garrafas com água congelada na frente do fluxo de ar intensifica o resfriamento. Caso exista ar-condicionado, o ideal é utilizá-lo de forma moderada nesse período, reduzindo a temperatura gradualmente para que o corpo se adapte antes da noite. Essa preparação do ambiente doméstico é tão importante quanto a hidratação, pois garante uma noite com menos interrupções e maior chance de recuperação física. Portanto, o fim de tarde deve ser tratado como a etapa de transição entre o auge da onda de calor e a fase noturna, que também carrega riscos significativos. Ao cuidar da hidratação, ajustar a alimentação, adotar técnicas de resfriamento e preparar a casa para a noite, o idoso cria um escudo protetor contra o calor acumulado. Não se trata apenas de alívio momentâneo, mas de uma estratégia fundamental para preservar a saúde em um ciclo contínuo de altas temperaturas, que já não dá trégua em muitas regiões do Brasil. O fim de tarde é, assim, o momento de reconstruir forças para enfrentar o próximo desafio, a noite quente que pode comprometer o descanso e o equilíbrio do organismo. A noite, que deveria ser um período de recuperação natural do corpo, transforma-se em mais um desafio durante as ondas de calor. Para os idosos, o risco se multiplica, porque é justamente no sono que o organismo precisa estabilizar a pressão arterial,
equilibrar os líquidos e reparar funções essenciais. No entanto, quando a temperatura mínima não desce abaixo dos 25 graus Celsius, fenômeno cada vez mais comum nas chamadas noites tropicais, o corpo não consegue se resfriar e a sensação de sufocamento interrompe repetidamente o descanso. O resultado é um ciclo perigoso: sono fragmentado, desidratação contínua e fadiga acumulada, que deixam o idoso ainda mais vulnerável no dia seguinte. Essa é a razão pela qual especialistas alertam que noites quentes podem ser tão letais quanto as tardes escaldantes. Para atravessar esse período crítico, o primeiro passo é preparar o quarto como um espaço de refúgio. As janelas devem ser abertas apenas se a temperatura externa estiver mais baixa do que a interna, criando ventilação natural. Caso contrário, o ideal é manter o ambiente fechado e usar ventiladores associados a técnicas caseiras, como garrafas congeladas ou toalhas molhadas posicionadas em frente ao fluxo de ar. Isso cria uma sensação de resfriamento imediato e ajuda a baixar a temperatura ao redor da cama. Outra medida eficaz é manter panos úmidos nas laterais da cama ou no chão, aumentando a umidade relativa do ar e reduzindo o ressecamento das vias respiratórias. O corpo também precisa de cuidados específicos antes de dormir. Um banho morno ou levemente frio, tomado cerca de 30 minutos antes de deitar, ajuda a baixar a temperatura central e facilita o início do sono. Roupas leves, preferencialmente de algodão, permitem melhor ventilação da pele. O uso de lençóis finos em vez de cobertores pesados é essencial, assim como evitar travesseiros sintéticos que retêm calor. Para idosos que acordam frequentemente durante a noite, é recomendado deixar uma garrafa de água ao lado da cama, para pequenos goles ao longo do sono, evitando a progressão silenciosa da desidratação. A alimentação também influencia a qualidade do sono em noites quentes. Refeições leves, feitas até 2 horas antes de deitar, reduzem o esforço digestivo e evitam o aumento da temperatura interna. Sopas frias, saladas e frutas são opções ideais, enquanto pratos gordurosos e bebidas alcoólicas devem ser evitados. O álcool, além de desidratar, compromete o ciclo do sono, agravando a sensação de exaustão no dia seguinte. Outro ponto importante é evitar estimulantes como café, chá preto ou refrigerantes à base de cola, que prejudicam ainda mais a capacidade do corpo de descansar adequadamente. Dormir em um ambiente seguro, fresco e preparado não é luxo, mas sim uma medida de sobrevivência em ondas de calor. Cada detalhe, da roupa de cama ao nível de hidratação, faz diferença direta na proteção do organismo. Para o idoso, que já enfrenta limitações fisiológicas, essas medidas podem reduzir drasticamente o risco de agravamento de doenças crônicas e garantir uma noite minimamente reparadora. O sono leve e contínuo, mesmo em condições adversas, é o que fortalece o corpo para enfrentar um novo dia de temperaturas extremas, preservando a saúde e, em muitos casos, salvando vidas. Durante uma onda de calor, reconhecer rapidamente os sinais de alerta pode ser a diferença entre uma intervenção simples em casa e uma emergência médica potencialmente fatal. Idosos são especialmente vulneráveis, porque muitas vezes apresentam sintomas mais sutis, que podem ser confundidos com cansaço comum ou mal-estar passageiro. No entanto, ignorar esses indícios é um erro perigoso, já que a progressão da exaustão pelo calor e da insolação pode ser extremamente rápida. Por isso é essencial que familiares, cuidadores e o próprio idoso conheçam em detalhe quais são os principais sinais e como agir imediatamente diante deles. O primeiro grupo de sinais envolve alterações gerais de bem-estar: tontura, dor de cabeça persistente, fraqueza incomum, náusea e cansaço extremo. Esses sintomas podem indicar exaustão pelo calor, quando o corpo já não consegue equilibrar líquidos e temperatura interna. Outro indício comum é a transpiração excessiva no início, seguida de redução ou até ausência de suor, mesmo sob calor intenso, um sinal grave de que o corpo entrou em falência no processo de resfriamento. A pele, nesses casos, pode ficar vermelha e quente, enquanto o pulso acelera, refletindo o esforço do coração para manter a circulação.
Os sinais neurológicos são ainda mais perigosos. Confusão mental, fala arrastada, desorientação e sonolência exagerada não devem ser atribuídos apenas ao cansaço da idade. Esses sintomas indicam que o cérebro está sofrendo com o excesso de calor, situação que pode evoluir rapidamente para perda de consciência e convulsões. Para idosos que já convivem com doenças como Alzheimer ou Parkinson, esses sinais podem ser difíceis de distinguir, mas qualquer mudança repentina no comportamento deve ser tratada como emergência. A insolação, estágio mais grave do estresse térmico, exige atendimento médico imediato, pois pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central. Outro ponto crítico envolve o sistema cardiovascular. Quedas bruscas de pressão, palpitações, falta de ar ou dor no peito durante uma onda de calor são sinais de que o coração está sobrecarregado. O calor extremo força a dilatação dos vasos sanguíneos e aumenta a exigência sobre o músculo cardíaco, algo especialmente perigoso para idosos hipertensos ou com histórico de infarto. Nessas situações, não se deve esperar para ver se o quadro melhora sozinho. A orientação é buscar atendimento médico imediatamente. Cada minuto pode fazer diferença para evitar complicações fatais. Em todos esses casos, o protocolo de ação é claro: levar o idoso para um ambiente fresco, oferecer líquidos em pequenas quantidades e aplicar técnicas de resfriamento rápido, como panos úmidos na testa, axilas e virilha, enquanto se aguarda a ajuda médica. O erro mais comum é acreditar que o idoso vai se recuperar sozinho após descansar, mas o organismo já debilitado nem sempre consegue retomar o equilíbrio. Por isso, os sinais de alerta devem ser tratados com seriedade máxima. Identificá-los cedo e agir com rapidez é a chave para reduzir mortes em ondas de calor, transformando informação em um verdadeiro escudo de proteção para a população idosa. Pouco se fala sobre isso, mas muitos medicamentos de uso contínuo em idosos aumentam significativamente os riscos durante ondas de calor. Esse é um ponto crítico, porque a maioria das pessoas com mais de 60 anos toma diariamente remédios para pressão, diabetes, coração, ansiedade ou dores crônicas, sem perceber que o efeito dessas substâncias pode se somar ao estresse térmico. O resultado é uma combinação perigosa. Enquanto o calor sobrecarrega o corpo, alguns medicamentos reduzem a capacidade de resposta fisiológica, deixando o organismo ainda mais vulnerável. Conhecer essas interações é essencial para que idosos, familiares e cuidadores consigam se proteger de forma adequada. Um dos grupos mais delicados é o dos diuréticos, comumente usados no tratamento da hipertensão e de problemas cardíacos. Esses remédios aumentam a eliminação de líquidos pelo corpo, algo benéfico em condições normais, mas arriscado em dias de calor extremo, quando a desidratação já é um risco iminente. O idoso pode perder líquidos e sais minerais em excesso, desenvolvendo queda de pressão, fraqueza e até desmaios. Outro grupo de atenção são os beta-bloqueadores, também usados em doenças cardíacas. Eles reduzem a frequência cardíaca e dificultam a capacidade do organismo de acelerar os batimentos em resposta ao calor, limitando a defesa natural contra a hipertermia. Medicamentos psiquiátricos, como antidepressivos e ansiolíticos, também apresentam riscos relevantes. Muitos deles afetam o sistema nervoso central e alteram a percepção de sede ou a capacidade de suar. Isso significa que o idoso pode não sentir necessidade de beber água, mesmo estando desidratado, ou pode suar menos, acumulando calor sem perceber. Alguns antipsicóticos usados em quadros de demência intensificam ainda mais esse problema, tornando a insolação um risco concreto. Anti-inflamatórios e analgésicos comuns, por sua vez, podem sobrecarregar os rins, dificultando a eliminação adequada de toxinas quando o corpo já está em estresse pela desidratação. O risco não está apenas no efeito direto dos medicamentos, mas também na polimedicação, isto é, no uso simultâneo de vários remédios. Essa realidade é muito comum em idosos e cria interações complexas, onde o calor funciona como gatilho para desequilíbrios graves. Por exemplo,
Um idoso que toma diurético, beta-bloqueador e antidepressivo ao mesmo tempo tem uma capacidade muito reduzida de lidar com a onda de calor, mesmo que esteja em ambiente relativamente fresco. Essa vulnerabilidade aumenta ainda mais quando não há acompanhamento médico próximo ou quando o paciente não entende o impacto desses remédios em dias de calor extremo. Diante disso, especialistas recomendam que, durante períodos de onda de calor, os idosos mantenham contato com seus médicos para revisar as doses ou receber orientações específicas. Em alguns casos, pode ser necessário ajustar horários, reforçar a hidratação ou monitorar sinais vitais com maior frequência. É fundamental não interromper a medicação por conta própria, mas sim adotar estratégias de suporte para reduzir os riscos. O conhecimento sobre a relação entre medicamentos e calor é um dos pontos mais negligenciados no debate sobre saúde pública, mas pode salvar vidas quando incorporado aos protocolos de sobrevivência. Em um país onde as ondas de calor já são rotina, esse cuidado precisa ser prioridade em todas as famílias. Em ondas de calor, o ambiente doméstico pode se tornar tanto um refúgio quanto uma armadilha. Para idosos, que passam a maior parte do tempo em casa, transformar o espaço em um local seguro contra o calor não é apenas conforto, é sobrevivência. O conceito de mapa da casa fresca é simples: identificar os pontos críticos de calor e aplicar ajustes rápidos, práticos e de baixo custo que podem reduzir a temperatura interna em até 5 graus Celsius. Essa diferença, embora pareça pequena, pode significar a preservação da saúde em dias em que o termômetro ultrapassa os 40 graus Celsius nas ruas. O segredo está em agir de forma estratégica, com medidas fáceis de aplicar e sustentáveis. O primeiro ajuste envolve o bloqueio do sol direto. Cortinas claras, panos úmidos pendurados em janelas e até papelão ou papel alumínio colados temporariamente em vidros expostos ajudam a reduzir a entrada de calor. O segundo passo é criar ventilação cruzada. Abrir janelas opostas quando a temperatura externa estiver mais baixa que a interna, para permitir que o ar circule e expulse o calor acumulado. Um terceiro ajuste consiste em posicionar ventiladores de maneira inteligente, voltados para fora em determinados momentos, para retirar o ar quente, e para dentro em outros, quando a brisa noturna começar a refrescar. A umidificação do ambiente é outro ponto-chave. Baldes ou bacias de água espalhados pela casa, toalhas molhadas penduradas e até garrafas congeladas posicionadas na frente do ventilador aumentam a sensação de frescor e reduzem o desconforto respiratório. Colocar plantas naturais em pontos estratégicos também contribui, já que elas liberam umidade e ajudam a melhorar a qualidade do ar. Para o quarto, recomenda-se roupas de cama leves e lençóis de algodão, além de retirar tapetes e objetos que acumulam calor. Pequenas adaptações estruturais, como pintar paredes externas em cores claras ou instalar películas refletivas em vidros, também fazem parte do mapa. Mas mesmo sem grandes obras, já é possível criar uma diferença significativa. Outro ajuste importante é reorganizar os cômodos. Ambientes menores e menos expostos ao sol direto devem ser priorizados como locais de permanência durante o auge do calor. Nesses espaços, pode-se concentrar ventiladores, umidificadores e recursos simples para manter a temperatura mais baixa. Se possível, transferir a cama ou poltrona de descanso para o cômodo mais fresco da casa durante a onda de calor é uma decisão estratégica. O banheiro também pode ser usado como ponto de alívio, com banhos rápidos ou toalhas úmidas sempre à disposição para resfriar o corpo em intervalos regulares. Por fim, o mapa da casa fresca deve ser visual e acessível. Um checklist impresso, colado na geladeira ou na parede da sala, garante que todos os passos sejam lembrados e aplicados diariamente. Essa lista pode incluir tarefas simples, como fechar cortinas pela manhã, verificar baldes de água, reposicionar ventiladores e preparar roupas leves para a noite. Para idosos que vivem sozinhos, esse recurso serve como guia prático e constante, reduzindo esquecimentos em momentos críticos. Com esses 10 ajustes rápidos, a casa deixa de ser um risco
e passa a ser o principal aliado na sobrevivência às ondas de calor, oferecendo um abrigo seguro e eficiente diante de um clima cada vez mais severo. A hidratação correta é o eixo central da sobrevivência em ondas de calor, mas ela vai muito além de simplesmente beber água em grandes quantidades. Para idosos, o equilíbrio entre água e sais minerais é determinante, porque o corpo nessa faixa etária já tem menor capacidade de regular o volume sanguíneo, a pressão arterial e o funcionamento dos rins. Em dias de calor extremo, perder líquidos e eletrólitos pela transpiração pode provocar não apenas cansaço, mas também quedas bruscas de pressão, cãibras, confusão mental e, em casos graves, falência circulatória. Por isso, o princípio fundamental é hidratar-se constantemente e de forma inteligente, respeitando os limites e as necessidades do organismo. A água deve ser ingerida em pequenas quantidades ao longo de todo o dia, e não em grandes volumes de uma só vez. Isso evita sobrecarregar os rins e garante absorção gradual. Para idosos que tomam diuréticos ou outros medicamentos que interferem no equilíbrio de líquidos, esse cuidado é ainda mais essencial. Uma boa prática é manter garrafas de 300 a 500 ml ao alcance da mão em todos os cômodos, incentivando goles frequentes a cada 20 ou 30 minutos. O erro mais comum é esperar pela sede, mas no envelhecimento, a sensação de sede é menos intensa, o que significa que o corpo pode já estar em desidratação quando o idoso percebe o sintoma. O papel do sal nesse contexto é igualmente importante. Durante a transpiração intensa, o corpo perde não apenas água, mas também sódio e potássio, que são fundamentais para a contração muscular, o ritmo cardíaco e a estabilidade da pressão arterial. Por isso, em ondas de calor, recomenda-se incluir pequenas quantidades de sal na alimentação, sempre com moderação e orientação médica para aqueles com restrições. Uma solução prática e caseira é preparar o soro de hidratação. 1 litro de água filtrada, 1 colher de chá rasa de sal e 2 colheres de sopa de açúcar. Essa mistura simples ajuda a repor rapidamente eletrólitos e pode ser usada em casos de fadiga, tontura ou suor excessivo. Alimentos ricos em água e minerais também são aliados estratégicos. Frutas como melancia, melão, laranja e abacaxi oferecem hidratação natural e reposição de nutrientes. Legumes crus, sopas frias e água de coco são outras opções eficazes. Em contrapartida, bebidas alcoólicas e refrigerantes devem ser evitados, pois favorecem a desidratação e aumentam o esforço dos rins. É importante lembrar que até mesmo alguns chás e cafés, quando consumidos em excesso, podem agravar a perda de líquidos. O equilíbrio está em priorizar líquidos claros e naturais, em intervalos regulares, mantendo o corpo protegido contra o colapso térmico. Para idosos que já possuem doenças renais ou cardíacas, a hidratação deve seguir ainda mais de perto a orientação médica, porque tanto o excesso quanto a falta de líquidos podem ser perigosos. O segredo está em adaptar a rotina às condições climáticas, reforçando a hidratação durante ondas de calor e monitorando sinais de alerta como inchaço, falta de ar ou ganho repentino de peso, que podem indicar sobrecarga de líquidos. Água, sal e equilíbrio não são apenas recomendações gerais, são um tripé de sobrevivência. Quando bem aplicados, permitem que o organismo enfrente as ondas de calor com maior resiliência, garantindo segurança e preservando a saúde em um cenário climático cada vez mais hostil. Um dos recursos mais práticos e eficientes para garantir a proteção dos idosos durante ondas de calor é transformar as orientações em um checklist simples, impresso e colado na porta da geladeira. Esse quadro visual funciona como lembrete diário, fácil de acessar e consultar, tanto para quem mora sozinho quanto para familiares e cuidadores. O objetivo é reunir em uma lista única as ações fundamentais que precisam ser realizadas em diferentes momentos do dia, sem depender da memória ou da percepção de risco. Em situações de calor extremo, quando o corpo já está cansado e a mente pode se confundir, ter esse guia fixo na geladeira pode literalmente salvar vidas. O checklist deve começar pela manhã, com medidas preventivas essenciais. 1.
Beber pelo menos 300 ml de água ao acordar. 2. Preparar refeições frias para o almoço. 3. Fechar cortinas e janelas voltadas para o sol. 4. Deixar baldes ou toalhas úmidas nos cômodos principais. Essas 4 ações já criam uma base sólida de proteção para o restante do dia. Ao longo da manhã, é importante incluir o lembrete de hidratar-se a cada 30 minutos, mesmo sem sede, e organizar os medicamentos em horários adequados, evitando esquecimentos que podem se tornar perigosos em meio ao calor. Para o período mais crítico, entre o meio-dia e as 16 horas, o checklist deve reforçar a necessidade de permanecer em repouso, evitar sair de casa, ingerir líquidos claros e leves e monitorar sinais de tontura, dor de cabeça ou pele excessivamente quente. Nesse bloco, também é útil ter à mão o preparo caseiro de soro de hidratação, já que pode ser necessário em situações de fraqueza súbita. O item seguinte do checklist deve lembrar o idoso a reorganizar o ambiente no fim da tarde, abrindo janelas apenas quando a temperatura externa estiver mais baixa que a interna, para favorecer a ventilação cruzada e expulsar o calor acumulado. Na transição para a noite, o guia deve recomendar um banho morno para baixar a temperatura corporal, roupas leves de algodão, garrafa de água ao lado da cama e lençóis finos no lugar de cobertores pesados. Também deve haver uma nota destacada para evitar refeições pesadas, álcool e bebidas com cafeína, já que todos esses fatores pioram a qualidade do sono e aumentam a desidratação. O checklist deve ainda incluir a orientação para observar sinais de alerta, como confusão mental, falta de ar, dor no peito ou ausência de suor em calor intenso, indicando a necessidade de procurar atendimento médico imediato. Esse recurso simples, de baixo custo e de grande impacto, tem a vantagem de transformar recomendações complexas em passos concretos e visuais, que podem ser seguidos facilmente. Para aumentar a eficácia, o checklist pode ser colorido, com símbolos ou ícones facilitando a leitura até para quem tem dificuldades visuais. Também pode ser adaptado de acordo com a realidade de cada idoso, incluindo observações sobre medicamentos, contatos de emergência e telefones de familiares próximos. Colar esse guia na geladeira, ponto de acesso diário inevitável, é transformar informação em ação. O checklist para a geladeira funciona como um mapa de sobrevivência dentro da própria casa, protegendo vidas em cada onda de calor que se tornou parte da nova realidade climática do Brasil. Nenhum protocolo de sobrevivência às ondas de calor pode ser completo sem considerar a importância da rede de apoio. Para idosos, especialmente aqueles que vivem sozinhos, o suporte de familiares, vizinhos e profissionais de saúde é determinante para reduzir riscos e evitar tragédias silenciosas. O calor extremo não é apenas um desafio físico. Ele também exige vigilância constante e muitas vezes o idoso não consegue, sozinho, perceber os sinais de alerta ou aplicar todas as medidas preventivas. É nesse ponto que entra a rede de apoio, transformando o cuidado individual em proteção coletiva. No ambiente familiar, pequenas atitudes fazem enorme diferença. Filhos e netos podem estabelecer uma rotina de contato diário, seja por telefone, mensagens ou visitas rápidas, apenas para confirmar que o idoso está bem hidratado e em ambiente seguro. Esse simples acompanhamento permite identificar sintomas precoces de exaustão ou desidratação que, se ignorados, poderiam evoluir para situações graves. Também é responsabilidade da família ajudar a preparar a casa, organizando ventiladores, instalando cortinas e reforçando a disponibilidade de água fresca e alimentos leves. Essas tarefas, muitas vezes simples para jovens, podem ser exaustivas para pessoas mais velhas. A vizinhança também desempenha um papel estratégico. Em comunidades onde os moradores se conhecem, criar grupos de apoio mútuo é uma solução eficaz. Estabelecer combinações como bater na porta do vizinho 2 vezes ao dia ou manter grupos de mensagens dedicados ao monitoramento dos idosos pode salvar vidas. Durante ondas de calor, quando as emergências aumentam e os serviços de saúde ficam sobrecarregados, a rapidez no suporte local é decisiva. Uma garrafa de água oferecida na hora certa
ou a identificação precoce de um idoso desorientado pode impedir o agravamento de um quadro clínico. Os profissionais de saúde, por sua vez, precisam estar integrados nessa rede. Agentes comunitários, equipes de atenção básica e até farmácias de bairro podem contribuir com orientações, distribuição de materiais informativos e monitoramento dos casos mais vulneráveis. Em algumas cidades, iniciativas de abrir espaços públicos climatizados, como centros comunitários ou igrejas, funcionam como pontos de refúgio para idosos sem condições de manter suas casas frescas. A rede de apoio, portanto, não é apenas familiar. Ela deve envolver toda a comunidade, criando uma teia de proteção diante de um inimigo invisível e cada vez mais frequente. Outro aspecto essencial é combater o isolamento social. Muitos idosos, por vergonha ou medo de incomodar, deixam de pedir ajuda mesmo quando estão em risco. É por isso que a rede de apoio deve ser ativa, oferecendo suporte sem esperar que o idoso peça. Gestos simples, como ligar para lembrar da hidratação ou passar para verificar se as janelas estão fechadas corretamente, transmitem cuidado e, ao mesmo tempo, aumentam a segurança. Quando todos entendem que proteger os mais velhos é responsabilidade coletiva, o impacto do calor extremo pode ser drasticamente reduzido. Assim, a rede de apoio transforma o enfrentamento das ondas de calor em uma tarefa compartilhada. Mais do que medidas individuais, ela garante que nenhum idoso enfrente sozinho a realidade do clima extremo. A sobrevivência, nesse contexto, depende não apenas da água que se bebe ou da sombra que se procura, mas também da solidariedade e da vigilância coletiva. É a força do cuidado em comunidade que multiplica a proteção e reduz as mortes evitáveis em dias onde o calor se torna inimigo declarado da saúde. As ondas de calor que o Brasil enfrenta em 2025 não são um evento isolado, mas o retrato de uma nova realidade climática. Pesquisas divulgadas pelo INMET e pelo MCTI apontam que a frequência, a duração e a intensidade desses fenômenos tendem a aumentar nas próximas décadas, impulsionadas pelo aquecimento global e pelo crescimento desordenado das cidades. Para os idosos, isso significa que o calor extremo deixará de ser um desafio ocasional para se tornar parte constante do cotidiano, exigindo não apenas adaptações emergenciais, mas mudanças permanentes de estilo de vida e de organização dos lares. O futuro próximo será marcado por verões mais longos e noites mais quentes, com impacto direto sobre a saúde pública. O primeiro ponto de atenção é que o corpo humano não se adapta indefinidamente ao calor. Estudos já mostram que há limites fisiológicos de tolerância e que a exposição contínua a temperaturas extremas aumenta o desgaste cardiovascular, renal e neurológico. Para a população acima dos 60 anos, esse cenário representa risco dobrado. Além das fragilidades naturais do envelhecimento, o calor contínuo acelera complicações crônicas, eleva a mortalidade e reduz a qualidade de vida. Isso reforça a necessidade de transformar protocolos de emergência em hábitos cotidianos, como manter ambientes mais frescos, reforçar a hidratação diária e estabelecer rotinas de monitoramento médico mais frequentes durante os períodos de calor. O futuro próximo também exigirá maior preparo coletivo. Governos e prefeituras precisarão criar políticas públicas específicas para proteger a população idosa, como abertura de centros climatizados, sistemas de alerta acessíveis e campanhas de conscientização voltadas para as comunidades mais vulneráveis. A infraestrutura urbana terá de ser repensada com ampliação de áreas verdes, incentivo à pintura de telhados claros e medidas que reduzam o efeito das ilhas de calor. A sociedade, por sua vez, terá de assumir que o cuidado com idosos em dias quentes não é apenas responsabilidade familiar, mas um compromisso social que envolve todos os cidadãos. Outro fator inevitável é a tecnologia, que passará a ser aliada estratégica. Desde sistemas simples de ventilação até aplicativos de monitoramento de saúde e sensores de temperatura corporal, ferramentas digitais poderão ajudar a detectar riscos precoces e acionar redes de apoio em tempo real. No entanto, para que isso funcione,
Será necessário garantir acesso a esses recursos também para os idosos de baixa renda, que são os mais vulneráveis e os que menos têm condições de investir em aparelhos de climatização ou dispositivos inteligentes. A desigualdade, se não for enfrentada, pode ampliar ainda mais o impacto das ondas de calor sobre quem mais precisa de proteção. Portanto, o futuro próximo exige uma mudança de mentalidade. As ondas de calor deixaram de ser exceções e se tornaram parte da vida. Para os idosos, sobreviver a esse novo cenário não depende apenas de medidas individuais, mas da soma de estratégias domésticas, redes de apoio comunitário e políticas públicas estruturadas. O calor extremo continuará sendo um inimigo real, mas a informação, o planejamento e a solidariedade podem transformá-lo em um risco controlável. Preparar-se agora é o que definirá não apenas quem atravessará as próximas ondas com segurança, mas também quem conseguirá envelhecer com saúde em um mundo cada vez mais quente.